Bem, pessoal, vamos dar continuidade à parte 2 de depreciação, amortização e exaustão. Paramos na depreciação acelerada. Vamos ver conceito e alguns exemplos. Então, o que é a depreciação acelerada? Anteriormente, eu falei para vocês que aquelas taxas de depreciação que eram estabelecidas, que são estabelecidas pelo regulamento do imposto de renda, são para os bens que trabalham até 8 horas diárias. Mas nós sabemos que existem bens que trabalham mais que isso, né? Existem aquelas máquinas dentro de indústrias que o processo produtivo ele é contínuo. Então, aquelas máquinas nem desligadas são. Então, por esse motivo, a depreciação dela é mais rápida e damos o nome de depreciação acelerada, pois trata-se de uma aceleração da taxa normal de depreciação, calculada em qualquer um dos métodos de depreciação. O bem que esteve sujeito a um turno de 8 horas, ele será estudado da forma que nós já vimos. Agora, se ele estiver sujeito a 2 turnos ou 3 turnos de 8 horas, a taxa de depreciação do exercício em que isso ocorreu, de acordo com o regulamento do imposto de renda, poderá ser acelerada da seguinte forma. Se um bem trabalha um turno, a taxa de depreciação é normal. A gente multiplica por 1, ou seja, a mesma coisa. Agora, se um bem ele trabalha 2 turnos de 8 horas, a taxa de depreciação normal, nós vamos multiplicar por 1,5, já acelerando. Agora, se o bem ele trabalha 3 turnos de 8 horas, a taxa de depreciação normal será multiplicada por 2. Vamos a um exemplo. Eu tenho uma máquina que ela foi adquirida por 400 mil, com vida útil de 5 anos, e ela foi submetida a um turno no primeiro ano de vida, a 2 turnos no segundo ano, e até o fim de sua vida útil a 3 turnos, ou seja, foi aumentando o tempo de utilização. Vamos calcular a cota de depreciação acumulada ao fim do terceiro ano da seguinte forma. Bem, esse bem ele tem 5 anos de vida útil. Porém, só devemos depreciar o bem até enquanto ele existe. Não vamos depreciar mais do que o bem existe. Ou seja, eu tenho o primeiro ano em que a taxa de depreciação é de 20%, porque o bem ele tem uma vida útil de 5 anos, 100% dividido por 5 dá 20% a cada ano. No primeiro ano, como ele trabalha apenas 8 horas, multiplicamos essa taxa por 1. Então, a taxa efetiva que vamos aplicar é de 20%. No segundo ano, o bem ele trabalha 2 turnos, então nós vamos aplicar a taxa normal vezes 1,5, dá uma taxa efetiva de 30%. No terceiro ano, o bem ele começa, na verdade, a partir do terceiro ano, o bem começa a ser utilizado por 3 turnos. Então vamos multiplicar a taxa de 20% por 2. A taxa efetiva dá 40%. Quando a gente soma 20 com 30 com 40, já dá 90%. Então, no quarto ano, eu não vou mais depreciar 40, porque ele vai superar os 100%. Então, vou depreciar apenas o saldo. E no quinto, não precisa mais depreciar, porque eu já cheguei aos 100%. Vamos aplicar cada taxa efetiva dessa sobre o valor de 400 mil, que foi o valor do bem. Vai dar, obviamente, taxas diferenciadas até chegar aos 400 mil. Então, no primeiro ano, nós temos a cota normal, uma vez que a operação da máquina é apenas por um turno. No segundo ano, a gente já adota a depreciação acelerada, uma vez que a máquina vai ser utilizada por 2 turnos. No terceiro ano, a depreciação também é acelerada, porque a máquina começa a trabalhar 3 turnos. E no quarto ano, a gente vai depreciar o saldo remanescente, porque o total nunca pode ultrapassar o valor do bem imobilizado. Bem, agora, pessoal, isso tudo nós estávamos vendo para bens adquiridos novos. Porém, os bens eles podem ser adquiridos usados. E como é que é feita a depreciação? A legislação do imposto de renda, ela diz que o tempo de depreciação de um bem adquirido usado, ele será determinado levando-se em conta o maior tempo entre os seguintes apurados. O tempo restante em relação à primeira instalação e a metade do tempo de depreciação de um bem do mesmo tipo novo. Então, vamos lá. Vamos calcular o tempo de depreciação de um bem usado, que ele foi adquirido no 7º ano de uma vida útil de 10 anos. Então, a primeira empresa, né, a empresa que tinha esse bem, ela tinha depreciado por 7 anos e ainda faltava depreciar 3. Então, vamos lá, o primeiro tempo restante, 3 anos. E a metade do tempo de vida útil, 10 dividido por 2, 5 anos. Sempre
nós vamos adotar o maior tempo entre esses dois. Ou seja, a empresa que adquiriu esse bem usado ainda vai depreciar 5 anos esse bem. Vamos ao segundo exemplo. Vamos calcular o tempo de depreciação de um bem usado que ele foi adquirido ao fim do terceiro ano de uma vida útil de 10 anos. Então, a metade do tempo de vida útil, 10 dividido por 2, dá 5 anos. E o tempo restante, do terceiro ao 10º ano, faltava ainda 7 anos para depreciar. Vamos adotar o maior entre os dois, que neste caso é 7 anos. Terceiro exemplo. Vamos calcular a depreciação de um bem usado que tem 10 anos de vida útil e foi adquirido ao fim do 10º ano de vida útil, ou seja, já tinha sido completamente depreciado. O tempo restante de depreciação, 0 anos. E a metade do tempo de vida útil é de 5 anos. Então, a nova empresa ainda vai depreciar por 5 anos este bem. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho um equipamento que ele foi adquirido pela companhia M quando novo, em 21 de março de X1, sendo o tempo de vida útil estimado em 4 anos. Dessa forma, em fevereiro de X5 estará 100% depreciado. No entanto, tal bem foi vendido para a companhia P em 4 de 11 de X3. Aí como é que a companhia P vai depreciar esse bem? Vamos lá. O tempo de vida útil do bem é de 4 anos, então a metade do tempo de vida útil é de 2 anos. Vamos ver quanto é que ainda faltava depreciar do bem? Enfim, o bem ele foi adquirido em março de X1. E em fevereiro de X5 ele estaria totalmente depreciado, mas foi vendido para a companhia P em novembro de X3. Se o bem foi adquirido em março, nós vamos começar a depreciar esse bem a partir de março de X1, tá? Então, vamos depreciar março de X1 até novembro de X3, quando ele foi vendido. Então, a companhia P ainda faltava depreciar quanto? De novembro de X3 até fevereiro de X5. Em X3 faltava depreciar quanto ainda? Novembro e dezembro, 2 meses. X4 inteiro, 12 meses. X5 até fevereiro, janeiro e fevereiro, mais 2 meses. Então, faltava ainda depreciar 1 ano e 4 meses. Qual é o maior dos dois? 2 anos. Portanto, a companhia P, 100% dividido por 2, vai depreciar 50% ao ano ainda. Com isso, concluímos todo o assunto de depreciação. Vocês têm a lista de exercícios que irão fazer, tá? Vamos à amortização. Depois que a gente sabe tudo de depreciação, fica simples sabermos a amortização. A amortização é a diminuição do valor dos elementos do ativo intangível em linhas gerais. Mas também podemos utilizar para o ativo mobilizado, em um único caso que nós vamos ver daqui a pouco, tá? E aí nós vamos registrar periodicamente nas contas de amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade, seja comercial ou industrial, exemplo, patentes. E quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, como as concessões obtidas, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Exemplo, benfeitorias em imóveis de terceiros. É o único caso do ativo mobilizado que pode sofrer amortização ao invés de depreciação. E como é que vamos aplicar essa amortização? Para ser aplicada a amortização, tem que seguir 2 características cumulativamente. Primeiro, prazo de duração limitado. Então, se eu não tenho um prazo de duração limitado, eu não aplico amortização. Segundo, inexistência de indenização. Se ferir qualquer uma dessas 2 regras, nós não vamos aplicar amortização. Então, por exemplo, as benfeitorias em imóveis de terceiros somente se sujeitam à amortização caso sejam atendidas as seguintes condições cumulativas: contrato de locação, arrendamento ou cessão tenha um prazo determinado. Se não houver prazo determinado, nós vamos aplicar depreciação, tá? Não haja direito à indenização das benfeitorias edificadas por ocasião do término do prazo contratual estabelecido. Se houver indenização, não aplicamos também amortização, tá? Então, caso seja um prazo indeterminado, aplicamos depreciação ao invés de amortização. Se tiver indenização, a gente não aplica nem amortização nem depreciação. O que é isso, indenização? Vamos supor
que eu tenho determinada sala, alugo essa sala e estou fazendo benfeitorias em imóveis de terceiros. Porém, isso é abatido no meu aluguel, é uma indenização. Então, a gente não aplica nem amortização nem exaustão. Então, tem que ser essas duas características cumulativas, tá bom? Bens que estão sujeitos à amortização, alguns exemplos aqui: patentes de invenção, fórmulas, processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões, todos que tiverem um prazo determinado. Se não tiver, a gente não aplica amortização. Custo das construções, benfeitorias em bens locados ou arrendados, bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor em restituição, que é a indenização. A taxa de amortização pode ser em função do tempo de utilização do bem, podendo tal tempo ser estabelecido em lei, que regula os direitos sobre o bem, ser fixado no contrato de aquisição do bem, ou ser proveniente da natureza do bem de existência limitada. Determinado bem já tem essa estipulação. Ele é feito de maneira semelhante à depreciação, podemos utilizar os métodos lineares ou não lineares, ou seja, o custo de aquisição do bem amortizado é distribuído, se utilizarmos o linear, através do seu prazo de duração ou existência de forma uniforme. Então, por exemplo, uma empresa ela adquire o direito de explorar ao longo de 25 anos uma marca, então tem o prazo de exploração da marca, se não tiver esse prazo, não aplicamos a amortização. Então, a taxa de amortização anual será 100% dividido por 25, dá 4% a cada ano. Vamos para o cálculo da cota de amortização. Vamos aplicar a taxa de amortização sobre a base de cálculo, sendo o eixo o custo de aquisição do bem amortizável mais posteriores acréscimos. Se a taxa ela for mensal, a cota de amortização também vai ser mensal. Se a taxa ela for anual, a cota de amortização será anual. Assim, por exemplo, vamos ter uma patente de invenção que foi adquirida em outubro de X0 por 48 mil, com duração de 10 anos. Então, vamos ter a taxa anual de amortização de 10%. Vamos aplicar esses 10% em cima de 48 mil, porque não teve valor residual. Vamos ter uma taxa mensal de que forma? 10% dividido por 12, tá? Dá 5,6. 5,6 por 48 dá 400. Então, temos a cota anual e a cota mensal. Contabilização, debitamos despesa de amortização e creditamos a amortização acumulada, tá? Da mesma forma da depreciação. Vamos agora entrar em exaustão para concluirmos essa parte. A exaustão é a perda de valor decorrente de exploração de direitos cujos objetos sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. As máquinas e equipamentos de extração mineral ou florestal, opcionalmente, podem ser depreciados ao invés de serem exauridos. Somente se sujeitam à exaustão as minas que estejam sob regime de concessão. Exploração de recurso mineral sob a forma de arrendamento ou licenciamento não pode ser objeto de exaustão. E não se há de confundir a exaustão de recursos florestais com a depreciação de projetos florestais destinados à exploração dos frutos. Então, ao passo que exaustão é referente ao corte, por exemplo, extração da madeira, a depreciação é referente à extração de frutos, exemplo, cacau. Assim, suponhamos que uma empresa agropecuária explore o cultivo de café. Considerando o tempo de vida útil de 20 anos para este plantio, a taxa anual de depreciação vai ser de 5%. Então, fruto, depreciação. Corte, exaustão. E a floresta tem que ser própria, porque se for de terceiros, é amortização. Ao passo que os gastos para obtenção do direito de exploração de minas jazidas estão sujeitos à exaustão, ou seja, recurso mineral é sempre exaustão. E aí vamos ver como é que a gente calcula a exaustão para recursos minerais. São dois os métodos, tá? Primeiro método, em função do prazo de concessão. Temos um custo de concessão de 120 mil, um prazo de 20 anos. Então, a taxa 100% dividido por 20 anos dá 5%. Vamos aplicar os 5% sobre os 120 mil, encontramos 6 mil de despesa de exaustão. Existe o segundo método, que é a exaustão em função da relação entre a produção do período e a possança conhecida da mina. A possança é a camada da mina que é explorada, tá? Vamos lá, o custo de concessão 120 mil, a capacidade máxima que pode ser extraída é de 50 mil metros cúbicos, e por ano
por ano, as máquinas, o pessoal consegue extrair 2.000 metros cúbicos. Então, a taxa anual a gente faz com relação a essa poçança. Vamos pegar a produção, dividir pela poçança conhecida total, dá 4%. Então, aplicamos 4% em cima de 20 mil, dá 4.800. Então, é diferente, né? Se utilizarmos o primeiro método, que é o prazo, dá 6 mil. Se utilizarmos o segundo método, que é a poçança, dá uma despesa de exaustão de 4.800. Agora, a empresa não pode escolher aleatoriamente esses métodos, tá? A escolha do primeiro ou do segundo vai depender da comparação entre o prazo de concessão dos direitos de exploração e o prazo previsto para o efetivo esgotamento. Por quê, gente? Se eu tiver um prazo maior do que de fato eu consigo extrair, eu não vou aplicar exaustão com relação ao prazo, porque o prazo ele é superior à exploração. Da mesma forma, o inverso. Então, se o prazo de concessão ele for maior do que o prazo previsto para esgotamento, a gente vai fazer com base no recurso efetivamente extraído, ou seja, com relação à poçança, segundo o método. Mas, se o prazo ele for menor do que o previsto para esgotamento, a gente faz em função do prazo de concessão. Então, é sempre o menor entre os dois. Com relação ao recurso florestal, o critério para recurso florestal não é o mesmo para o mineral, pois mesmo que a perda de valor dos recursos minerais seja em função do prazo de concessão e não do tempo de esgotamento dos recursos, deve ser sempre contabilizada como exaustão. Dessa forma, com relação aos recursos florestais, só haverá exaustão quando o esgotamento dos recursos estiver previsto para ocorrer antes do fim do prazo do contrato, ou quando o prazo de exploração dos recursos foi indeterminado. Por exemplo, eu tenho um bem a ser exaurido, que vai ser a plantação de eucaliptos para utilização numa siderúrgica. O valor de aquisição é de 360 mil. A quantidade total, 300 hectares de florestas com eucaliptos plantados. A extração por ano é 75 hectares, então o total é 300, 75 é por ano. Encontramos a taxa de exaustão, 75 dividido por 300, 25%, aplicamos 25% sobre o valor de aquisição, encontramos uma despesa de exaustão de 90 mil. Contabilização, débito despesa de exaustão e crédito à exaustão acumulada. Com isso, concluímos esse assunto, pessoal, a parte 1 e a parte 2 de depreciação, amortização e exaustão, e até o próximo assunto.